Hey guys, how's it going? Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a professora Cristiane Mourão e vocês vão aprender inglês aqui com a gente. Acompanhe a aula do dia. É a aula 19, o objeto de conhecimento, presente simples e contínuo, as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Acompanhe agora o detalhamento. São verbos de ação, advérbios de frequência, WH questions, descrição de ações em progresso no momento da fala ou em determinado momento no presente, acréscimo do ing, revisão do verbo to be e expressões de tempo. So, let's get started. Vamos começar. Hey! Vamos falar de umas palavras muito importantes na língua inglesa que nós usamos para fazer perguntas, ok? Que são chamados de pronomes interrogativos ou WH questions em inglês. Esses pronomes são utilizados para a gente perguntar, certo? Perguntas mais específicas, mais elaboradas, que exijam respostas diferentes de sim ou não. Vamos conhecer esses pronomes? Eu tenho aqui a primeira pergunta, tá bom? Lembra que eu vou trabalhar pronomes interrogativos, são pronomes para fazer perguntas. E eu tenho aqui do you live, que quer dizer você mora? E aí fica muito estranho, né? Só do you live. Como assim só do you live? Eu preciso de um pronome interrogativo, certo? Então eu não vou chegar para alguém e dizer você mora? Não faz sentido nenhum. Mas se eu acrescentar um pronome interrogativo, veja o que eu tenho aqui em cima, nas caixinhas, what. Esse what que é muito famoso, muito conhecido na língua inglesa, bem utilizado. Eu tenho aqui o where. E eu também tenho when e how. When e how. Vamos ver qual é o pronome interrogativo que deixa essa frase com sentido? Vamos ver. Where. Where, né? Where que quer dizer onde. Onde. E a pergunta sendo traduzida quer dizer onde você mora? Agora sim, fez todo sentido, né? Eu falar bem assim, do you live? Nada a ver, você mora? Mas se eu acrescentar um pronome, aí vai fazer todo sentido. Where you live? Onde você mora? Aí você vai dizer a cidade, você pode dizer o bairro, o país, tá bom? Então a pergunta aqui tem algumas respostas, certo? Sempre relacionadas a lugar, ok? Então, where you live é onde você mora. E agora? E os outros pronomes, né, que tem aqui? Vamos trabalhar cada um deles e a tradução para vocês? Vamos então. Eu tenho aqui uma atividade para mostrar para vocês todos os pronomes que vocês vão ver agora, tá? E os significados deles. Esses pronomes são utilizados sempre em perguntas. E assim, para ajudar vocês, né? Eles sempre iniciam uma frase, sempre no começo, tá? Se eles forem pronomes interrogativos, se eles forem pronomes relativos, você já muda de posição, tá bom? E agora eu vou começar com o pronome onde, que vocês já sabem qual é, que eu acabei de colocar ali na frase para vocês, né? Então, onde é where, where. Já vão repetindo aí, tá? Então, onde, where, where é a pronúncia. E eu tenho aí o próximo, que quer dizer qual ou o que. Esse o que em perguntas, tá bom? Então, qual, o que. Vamos ver qual é o pronome que se refere a essa tradução aí. Então, where quer dizer onde, where. O próximo pronome é o pronome what, what. Ok, what's your name? Bem conhecida essa pergunta, né? Então, what é qual, o que, qual o seu nome, o que você gosta, né? Então, ele tem dois usos aí, tanto para qual ou o que e
O where, no caso, ele só tem esse significado mesmo, tá bom? Então, a maioria deles só tem um significado. O what que ele tem dois usos aí, tá bom? Então, where, onde, what, qual ou o que. E quem? Qual é esse pronome? Vamos ver? Será que é how many, what time, when? Quem disse que é who, acertou who, tá? Eu tentando encaixar aqui, who. Who quer dizer quem, tá? Então, mais uma vez a pronúncia de todos eles. Where, onde. What, qual ou o que. Who, quem. Que horas? Será que é how many, what time ou when? Vamos ver? Então, para perguntar as horas, nós temos a combinação do what mais a palavra time, certo? E aí, para perguntar as horas, eu vou precisar dessas duas palavras juntas, tá bom? What time? What time is it? Por exemplo, que horas são? What time is it? Ok? Então, where é onde, what, qual ou o que, who é quem, what time, que horas. E agora eu tenho, deixa eu ver aqui, quando, né? Como é que eu digo quando em inglês? É how many, how ou when? Vamos usar aqui o when, where, what, who, what time e agora when. When, tá? Esse W aí com som de U, when, ok. Então, when significa quando, sobraram só dois agora, que é o como e o quantos. O como, gente, é bem usado, vocês vão lembrar dele. Quando eu digo, how are you? How's it going? How you doing? Eu estou perguntando como vocês estão. E eles são pronomes interrogativos também, tá? E ele significa como. E por último, eu tenho quantos, how many, tá? Esses pronomes que vocês acabaram de ver, eles são bem utilizados, bem comuns, certo? Então vale a pena aprender para que vocês possam compreender o que significa. Se alguém perguntar, vocês saberem o que quer dizer, o que está sendo perguntado, ok? Então, where, onde, what, o que, o qual, who é quem, what time, que horas, quando, é when, how, de how are you, how you doing, how's everything, é como, e how many, quantos, ok? Então esse how many aí por último ele indica quantidade, tá bom? Não é a idade, sobre a idade. Sobre a idade é outro tipo de pronome interrogativo que vocês vão usar, certo? E agora, como é que eu posso construir frases a partir desses pronomes? Então, se eu quero fazer uma pergunta mais específica, que eu vou ter outras respostas ao invés de sim ou não, eu vou utilizar pronomes interrogativos, certo? Vamos aprender agora a formar frases. Como é que eu formo frases utilizando esses pronomes? No presente, que é o assunto da aula. Pay attention. Aqui eu tenho algumas palavras dentro das nuvens, né? Eu tenho do, what, you, do, every day. Tudo isso, né? De palavras, tá? E agora, para formar uma frase com um pronome interrogativo, o que que eu faço? Eu tenho esse modelo aqui. Uma WH word são esses pronomes que vocês acabaram de acompanhar aqui comigo. What, who, when, how many, what time. Como eu estou falando de presente, simple present, eu vou utilizar do, que é o auxiliar. Lembrando que você não vai traduzir esse do, tá? Porque ele só está indicando que a minha oração está no presente, tá? No tempo presente. Se fosse passado, seria o outro auxiliar e assim por diante, tá? Subject. Subject é o sujeito. Vemos agora o verb. Verb é palavra cognata, assim como complement. Todas são palavras cognatas. Então, verb é verbo e complement é o complemento, ok? E aí, partindo desse modelo aqui de perguntas, a primeira palavra que eu vou colocar para formar minha frase será o quê? What.
que significa what mesmo, gente? What é o que ou qual, depende do contexto, tá? Na sequência, o que meu modelo aqui está dizendo? Que eu vou acrescentar o do, porque eu estou falando do presente. Então, do é sobre o presente. Então, what do, o que é sujeito? Ah, professora, mas tem dois do aqui repetido. Vamos já ver o que acontece, tá? Então, what do, o que é sujeito aqui? Sujeito é quem pratica a ação, que no caso é you. Então, fica what you. Lembra aquele do repetido? E o primeiro do que é complemento? Então, esse primeiro do, ele é o auxiliar que está indicando que é presente. Esse aqui é o verbo que eu vou traduzir, tá? Então, what you do every day quer dizer o que você faz todo dia. Se eu for falar, nem acabo de falar, é tanta coisa para fazer. E vocês aí, se eu perguntar, what you do every day? What you do every day? Pronto, eu montei uma frase, uma pergunta, tem a quotation question no final, tá bom? Não pode esquecer da interrogação. Então, what you do every day? What you do every day? Para responder, percebam que eu não vou dizer sim ou não, tá? Por isso que eu disse que aqui são respostas mais específicas. Para responder isso, por exemplo, eu poderia dizer I work. Isso é verdade, eu trabalho todo dia. Então, I work, I work. E aí você vai desenvolvendo conforme a sua realidade, tá bom? Aqui é what you do every day, é algo específico, uma pergunta direta, então você vai responder com I, tá bom? I work. Vamos lá, se fossem vocês diriam study, né? Vocês estudam. O que mais? Have fun, se divertem, sei que vocês se divertem bastante. Então, tem várias maneiras de responder isso aqui. Mas observe que a minha pergunta, ela é específica, tá? Eu quero saber o que vocês fazem todos os dias, qual é a rotina de vocês, ok? Então, dá abertura aqui para várias respostas conforme a realidade de cada pessoa, tá? Vamos agora fazer usando, no caso, eu mudei aqui o meu sujeito, né? Eu tenho de novo WH word, eu tenho do, mas também eu posso ter o does. O does, ele vai ser usado para tudo que estiver no singular, tá? Singular é uma única pessoa, por exemplo, she é ela, né? É uma única pessoa. He, ele, uma única pessoa. Um planeta, por exemplo, é único, tá bom? Quando eu estiver falando de singular, eu vou utilizar o does e não o do. Pronto, já sabem, né? A diferença entre o do e o does. Então, eu vou iniciar a minha pergunta com o pronome interrogativo que eu tenho aqui, que é where. Então, where significa onde. Where. Seguindo aqui este modelo, eu tenho o que na sequência para fazer uma pergunta? Eu tenho o meu auxiliar, tá bom? Que no caso será o does. E a pergunta fica, where does? Quem é o sujeito aqui desta pergunta, né, dessa frase? É a palavra she, que quer dizer ela. Então, where does she live? Não tem o complemento, em alguns casos, né, não teremos complemento, tá? Então, complemento pode ser o que você faz todo dia é o complemento. O que você come no almoço, então, você come no almoço é um complemento, tá? E algumas vezes não vai ser necessário acrescentar um pronome interrogativo, tá certo? Então, eu vou responder como, eu não vou responder com you aqui não, tá? Porque eu não vou responder com I, na verdade. Foi perguntado she. Se eu pergunto com she, eu respondo com she, certo? O que está sendo perguntado? Where does she live? Where does she live? Onde? Você sabe que where significa onde, né? Where does
She live. Where does she live? Where does she live? A pronúncia desse verbo é live, quer dizer morar. Então, onde ela mora. Percebam que ao traduzir, eu não vou traduzir o das. Por que ele não é traduzido? Certo? Porque ele é auxiliar. Toda vez que na língua inglesa vocês observarem o uso de verbos auxiliares, eles geralmente são verbos que estão dando apoio, que estão, no caso aqui do do e o das, eles estão deixando o verbo no presente. Daí você não vai traduzir verbos auxiliares nunca, não tem tradução, porque eles só estão deixando a oração no tempo verbal correto, tá bom? Porque aí, se nós não tivéssemos os tempos verbais auxiliares, não teria como diferenciar se é passado, presente, futuro. Por isso que na língua inglesa tem muito verbo auxiliar, tá? Então, where does she live? Pergunta com she, quer dizer que eu vou responder com she. E aí fica assim, she lives em Manaus. Ela mora em Manaus, tá bom? Ou na fala, que é diferente da escrita, né? Se alguém perguntar, where you live? Onde você mora? Você responde direto, tá? Manaus, Manacapuru, Borba, certo? E aí que eu usei o she porque na pergunta tá pedindo o she, não tá pedindo o you, ok? Então fiquem atentos ao sujeito da minha oração. E aí que eu vou responder conforme o sujeito. Tem she, responde com she. Tem he, responde com he. Se tiver they, você vai responder com they, certo? Vamos agora acompanhar uma interna. Eu estarei entrevistando a professora de matemática e fazendo algumas perguntas para ela, utilizando os pronomes interrogativos. São perguntas bem legais que você usaria com certeza no dia a dia, porque são perguntas bem práticas, certo? Então vocês vão acompanhar o VT agora. Watch the video. Hi there! Olha quem eu trouxe para uma entrevista hoje. A professora Manuela de matemática, e ela vai falar um pouquinho sobre a rotina dela. Pay attention. What do you do? I'm a teacher. Where do you work? I work at Centro de Mídias. Where do you live? I live in Manaus. Who do you live with? I live alone. And how many brothers and sisters do you have? I have one sister. Thank you! Viram? Daqui a pouquinho eu faço os comentários para vocês. Viram então algumas perguntas utilizando pronomes interrogativos e que são bem específicos, com respostas bem específicas. Vamos praticar mais a questão desses pronomes? Let's go! Aqui, ó, eu tenho a seguinte pergunta. Eu estou utilizando o das, né? Porque eu tenho she. Então, no presente, eu uso do ou das sempre depois do pronome interrogativo. Das será utilizado quando for he, she, it. Quem é o verbo principal? Do, que é o verbo fazer. Ele é o verbo principal. Então, what does she do? What does she do? O que ela faz, tá? Essa pergunta aqui é uma pergunta clássica de entrevista de emprego, tá? Então, se eu quero saber o que você faz, eu vou perguntar what you do. Vou já escrever para vocês. Então, quando alguém perguntar what does she do, sempre que ocorrer what you do e o do no final, a pessoa quer saber o que você faz, em que você trabalha, qual é a sua ocupação. Então, é uma pergunta muito comum na língua inglesa, tá? What does she do? Observem que ela é professora, tá bom? Então, qual seria a resposta? Eu vou usar she para responder. Não vou usar o they, que não tem they aqui. Não vou usar o you, porque não tem o you e assim por diante. Para responder, tem que olhar o sujeito. E aí, eu digo she's a teacher. She's a teacher. Ela é professora, tá? Essa pergunta aqui sempre é relacionada à sua ocupação. E para falar a nossa profissão, ou o que a gente faz no dia a dia, em que a gente se ocupa,
a gente vai usar sempre o verbo to be, tá? E essa pergunta aqui eu vou colocar aqui para vocês. Anotem aí, muito usada em entrevistas de emprego, em qualquer situação, tá? What you do? What you do? Tá? What you do? E aí você vai responder. Aí no caso de vocês, I'm a student. Eu sou estudante, eu sou, tá? Então, I'm a student. I'm a student. Eu sou estudante, tá bom? Porque essa pergunta, ela está sendo utilizada para saber o que você faz no seu dia, não no seu dia a dia, mas em que você se ocupa, qual a sua profissão, qual a sua ocupação, ok? What I should do, what I should do. Mas eu quero perguntar diretamente para você, eu falo what you do, ok? Pronto, agora eu mudei aqui o meu pronome, né? Antes eu trabalhei com she, mostrei uma pergunta para vocês usando you, agorinha, e agora é he, que é ele. E eu tenho o seguinte pronome, where, que quer dizer onde, certo? Então, where does he live? Onde ele mora. Esse do aqui não vai ser traduzido, does no caso, né? Porque ele é auxiliar, vocês já sabem. Então, não traduzam ele. E aí, como é que eu respondo isso? Where does he live? Eu vou inventar, porque eu não sei onde ele mora, né? E aí, que eu respondo com he, que é ele. Qual é o verbo da minha frase aqui? É live. He lives. Eu conjugo o verbo quando for he, she, it. Para falar em Altazes, por exemplo, em Manacapuru, em Presidente Figueiredo, em Tefé, eu vou utilizar in. Esse in quer dizer em, tá bom? Antes do nome de cidades, países, províncias, você vai utilizar o in. Então, he lives in, coloca Tefé aqui. He lives in Tefé. Ele mora em Manaus. He lives in Manaus. Esse in é sempre antes do nome de lugares, ok? E agora, quando eu estiver falando de mais de uma pessoa, como é que eu vou fazer, tá? Eu estou usando mais uma vez o pronome interrogativo where. Where significa onde. Onde eles trabalham, ok? Eu quero saber o local. Work, verbo bem conhecido da língua inglesa, que é trabalhar. Aqui dá para saber, né? Ficou bem fácil de identificar onde eles trabalham, certo? Eu vou responder com o they, que são eles, ok? Pode responder com she, professora? Não, não foi perguntado com she, então não é para inventar. Se tem o they ali na frase, respondam com o they. Qual é o verbo da minha frase? É o do? Não, é o work. Então, they work at a hospital. Então, eles trabalham em um hospital. They work at a hospital. Ou hospital, olha, é uma palavra cognata idêntica com a língua portuguesa, que é hospital. Agora, a pronúncia é diferente, né? Então, hospital, hospital. A próxima já mudei aqui o pronome, tá? What time? What time do they go to bed? What time do they go to bed? Que quer dizer, que horas eles dormem? Tá? Esse go to bed, verbo bastante usado para rotina, muito mesmo. Que quer dizer, que horas eles dormem ou que horas vão para a cama, tudo é relacionado a dormir, tá bom? Então vocês podem traduzir dessas duas maneiras. Eu gosto mais de dizer que go to bed é dormir, tá bom? Então, what time do they go to bed? Que horas eles dormem? Aqui eu estou perguntando a hora, né? E aí, vejam que eu tenho they, responderão com they. Qual é o verbo? Go to bed. Go to bed. Eita, ficou feio. They go to bed. As, em inglês, antes das horas, esse as, tal hora, né? Eu utilizo at. Então, they go to bed at 10 p.m. porque é à noite, tá bom? Então, eles dormem ou eles vão para a cama às 10, certo?
tenho ainda mais pronome interrogativo, mais formas de perguntar. How many? How many é o que mesmo? Quantos? How many brothers and sisters, né? How many brothers and sisters does she have? Quantos irmãs e irmãs ela tem? Olha aqui, certo? E aí, o que eu vou dizer? How many é quantidade, tá? Eu quero saber quantos irmãos e irmãs ela tem. Aqui, eu acho que todo mundo é menina, não sei. Aí eu vou responder como? Se eu tenho she, eu respondo com she. E eu preciso conjugar os verbos na terceira pessoa do singular para he, she, it, toda vez que for presente, tá? E eu vou dizer, she has 3 sisters. Eu acho que ela tem 3 irmãs, né? Ou 4, não sei. Então, she has 3 sisters. Ela tem 3 irmãs, certo? Respondi com has aí, porque eu precisei conjugar o verbo, tá bom, gente? E eu tenho mais aqui pronomes interrogativos, porque a ideia é que vocês aprendam a fazer perguntas, aprendam a responder, então quanto mais a gente praticar, melhor. E eu vou mostrar para vocês mais um quiz aqui, certo? E a primeira pergunta que eu tenho é aqui, ó. O é das. Por que tem das mesmo aqui, gente? Porque Neymar é ele, tá bom? Então não pode ser do quando for o singular. Where does Neymar live? He lives in London. Conjuguei o verbo porque tem que ser conjugado. Ou he lives in Barcelona? Vamos ver a resposta aqui. Então, he lives in Barcelona seria a resposta correta. Vamos para a próxima. Aqui, quem assiste aí Stranger Things está reconhecendo quem é esta pessoa, nessa moça. Então, how many brothers does Millie Bob Brown have? How many? Qual é a ideia do how many mesmo? Quantidade. Eu quero saber quantos irmãos ela tem, ok? Eu vou responder com she, porque Millie é ela, tá? Ele é equivalente. Então, he, no caso, pode ser o nome masculino e o she vai corresponder aos nomes femininos, tá bom? E aí, para responder, como eu estou falando do presente e na resposta eu vou precisar modificar o verbo, vai ficar assim. O have da pergunta fica has, tá? Que é irregular. E aí vocês vão ter essa resposta aqui, ó. She has 3 ou she has 4. Já apareceu aqui para vocês a resposta. Então ela tem 3, ok? 3 brothers. Ela tem 3 irmãos, certo? Temos ainda uma outra pergunta. Vamos ver qual é a próxima. What does Anita do? What does Anita do? Lembra que what do you do? What does she do? Eu uso para saber, para perguntar a ocupação da pessoa. Então, o que a Anita faz, né, no dia a dia? Qual é a ocupação dela? She's a doctor ou she's a singer? She's a doctor seria ela é médica, ou she's a singer, ela é cantora. Vamos ver a resposta? Então seria she's a singer. Eu respondi com she, porque Anita ali é um nome feminino, tá? Então ele corresponde ao she. E aí você pode ficar trabalhando com um e outro, tá bom? Se você souber o nome específico, você coloca o nome específico. Se você não sabe, você pode botar o pronome aí, tá bom? E aqui agora uma definição aqui rapidinha sobre os pronomes interrogativos, o que eles são mesmo. Aqui, ó, são pronomes usados para fazer perguntas que respondemos com informações específicas. E para finalizar, vamos rever um pouquinho sobre os pronomes interrogativos e os seus significados. Pay attention. E vejam que eu tenho o what, que é o que, o qual, where, onde, when, quando, why é o porquê em
perguntas. Eu só posso usar esse why para perguntar, nada de colocar ele na resposta, para responder outra coisa, tá? Which é qual, certo? É qual, é quando eu estou escolhendo alguma coisa, tá? E how many são quantos, indica quantidade. Alright? Tudo certo? Eu espero que vocês tenham compreendido o uso dos pronomes interrogativos que nós usamos para fazer perguntas específicas para alguém em inglês. Alright?